Boa tarde a todos. Vamos aproveitar aqui o gancho da Maria Amélia e uma frase, talvez uma inspiração, que ressoou aqui na minha acústica mental e eu quero transmitir isso a vocês. O Brasil precisa da gente. Não temos ideia da nossa responsabilidade e da nossa missão como tarefeiros espíritas, os eleitos pelo Senhor, como diz Erasto no Evangelho. Do quanto vamos movimentar esse orbe com as nossas energias, nossos pensamentos, nossas emoções, e orar por esses irmãos desorientados, perdidos, porque nós sabemos o que lhes aguarda. Repentinamente estamos trabalhando no nosso sono físico, tentando auxiliá-los, mas ainda enrijecidos, empedernidos, certamente pouca coisa vai penetrar nessas almas ainda tão desorientadas. Mas voltando, o Brasil precisa da gente. E vamos fazer o nosso papel. O tema de hoje, intuitivamente resolvi falar da intuição. E sempre abarcando essas criaturas tão queridas, esses espíritos, porque hoje encarnado só tem um ali embaixo, né? Que é o Divaldo. Mas Joana, que segundo informações está para reencarnar, Jung e o nosso querido Andréia. Vamos excursionar, dar um passeio sobre esse tema tão interessante e tão importante. Do Jorge Andréia, do livro Visão Espírita nas Distonias Mentais. Do Jung, Tipos Psicológicos. Da Joana, Triunfo Pessoal, com a psicografia do nosso Divaldo. Vamos primeiro definir a intuição. E também tirei da revista Mente e Cérebro, que é uma revista que eu assino, que eu recomendo a vocês, que vem sempre assuntos técnicos, científicos, muito interessantes. Vocês estão vendo ali embaixo, Mente, Cérebro e Intuição. E ontem eu peguei mais um exemplar, que já vi que vou tirar 2 temas dali. Um sobre o tédio e um sobre faxina cerebral. Extraordinário esse tema. Como o nosso cérebro é fascinado quando a gente está dormindo. Interessante isso. Oi? Mente e cérebro. Então a palavra intutione, de origem latina, é formada pela junção do in, dentro, e tuere, olhar para dentro. Sob esse prisma, a intuição seria a capacidade de voltar-se para si mesmo e ouvir-se. Então vocês estão vendo uma definição da revista Mente e Cérebro, está muito de acordo com a doutrina. Voltar-se para dentro, buscar sempre este trabalho de autoconhecimento, de autoanálise, explorando o que nós temos de mais belo, que são os fenômenos psíquicos e intuitivos. Então, mas para a gente se ouvir, para a gente fazer essa obediência, que obediência vem de ob audire, ouvir-se, na acepção da palavra, parece necessário ter o que dizer, ainda que nem sempre tenhamos clareza disso. Então são os nossos conteúdos, são os nossos arquivos armazenados, não só no corpo físico, mas também no perispírito, como também na organização espiritual. Principalmente
no nosso inconsciente arcaico, aonde ali estão todas as nossas experiências que são astronômicas, que nós não temos ideia, que até conceitua o inconsciente coletivo do Jung, que são arquivos experienciados pela humanidade que está dentro de nós, lógico, aliado e ligado ao nosso coletivo. Quantas encarnações tivemos, quantas experiências, quantas conquistas, quantos olhares, quantas escutas, quantas visões, quantas narrativas. Não temos ideia. Tudo é arquivado. Principalmente na memória perispirítica. Nas dobras, como eu falei para a nossa irmã, né? O perispírito, eu nunca me atentei para isso, estudando Leon Denis, o perispírito está em dobras, assim como as ondas eletromagnéticas do pensamento do espírito, e assim como na organização física, nas cristas das mitocôndrias. Interessante. Então, olha a foto dele aí, que eu falei para ti, Maria Amélia. Essa foto é incomparável, né? Ele fazendo a sua dedicatória aí para alguém. Nós fomos extrair do livro dele, Visão Espírita nas Distonias Mentais, no capítulo 1, que ele fala do psiquismo humano, com muita propriedade, colocando o consciente, o superconsciente, que exatamente são as faculdades mais avançadas, dos campos intuitivos, daquele já evoluído. E nós vamos explorar isso aqui muito bem, né? E o inconsciente, aonde o superconsciente está muito ligado, intimamente falando, que é a zona espiritual. O superconsciente, na verdade, está na zona espiritual, guardado as suas devidas proporções. Vamos ver como é que o nosso irmão Andréia nos fala. Ele diz que a tríade consciente, superconsciente e inconsciente representará nesse estudo, respectivamente, o psiquismo de superfície, a consciência, com as costumeiras ações intelectivas do nosso dia a dia. Agora vocês estão com a consciência bem desperta, não é? Vocês estão me olhando, vocês estão pensando. Aquele mais avançado, as percepções mais avançadas, que farão parte do cotidiano em futuros milênios. Por que não dizer que já estamos alistados nesse superconsciente? Nós, criaturas mais espiritualizadas, lutando no labor do dia a dia, buscando a nossa reforma íntima, a nossa transformação, nós estamos já adentrando, tangenciando essa superconsciência. E a zona espiritual, o inconsciente, na verdade, didaticamente, ele dividiu muito bem, onde estão todos os nossos arquivos e potencialidades, as potencialidades totais do ser. Então, estamos sempre absorvendo, estamos assimilando, formando as nossas aptidões espirituais que vão compor o lastro. Cada um aqui tem seu lastro espiritual. E toda vez que avançamos no campo espiritual, através da nossa transformação, o homem de bem, o caridoso, fora da caridade não há salvação, nós vamos nos aproximando daquela zona do inconsciente mais delicada, mais sutil, o reino de Deus em nós. Transformando aqueles arquétipos que foram colhidos, que foram absorvidos, que ainda precisam sofrer uma mudança, uma metamorfose. É esse o nosso processo. Não tem outra forma melhor de se explicar. Cada vez que praticamos o bem, vamos nos encaminhando para a zona do superconsciente e, consequentemente, para o inconsciente. Mais sutil. Parte da zona periférica para a zona mediana e depois para a zona mais profunda, onde será a nossa destinação final.
espíritos mais qualificados, espíritos superiores e puros. Então diz o nosso querido Andréia, na zona consciente, teríamos o psiquismo nosso, limitado, ainda, constrito pela calota craniana, pelo nosso cérebro, pelas nossas limitações materiais. Mas que apesar disso, e quanto mais estudamos e nos aprofundamos na biologia, na neurociências, na neuroanatomia, nós não sabemos ainda absolutamente nada. Somos aprendizes ainda. Então ele já dizia que nós não temos ainda condições perceptivas da sua integral estruturação. E na zona superconsciente, ele nos diz, as condições são mais ampliadas em relação ao psiquismo de superfície. E que nós estamos aguardando com a nossa nova fase evolutiva. Então vamos nesse processo desencarnando, reencarnando, auferindo lucros espirituais, nos aprimorando. Isso é extremamente alentador. A doutrina espírita, ela é profundamente consoladora, é o consolador prometido por Jesus. No consciente, o nosso atual intelecto, a percepção seria como de superfície, bem analítica, o consciente, racional. E isso tem uma expressão na organização física que nós vamos mostrar daqui a pouco. Já no superconsciente, o nosso futuro intelecto, inclusive a mediunidade do porvir, do futuro, será uma mediunidade intuitiva e não de incorporação. Ela será captativa. Essa percepção é de síntese, é volumétrica. Por isso ele diz, na zona consciente, os fenômenos seriam de característica analítica, racional. Isso se expressa muito no hemisfério cerebral esquerdo. É quando a gente pega algo e analiticamente chega a uma conclusão, ou pelo menos tenta chegar a uma conclusão. Ao lado racional, cognitivo. Já o superconsciente, ele não precisa destrinchar, ele já conquistou aquilo. As características são sintéticas, de colorido intuitivo. Ele já sabe. Eu não preciso perquirir, eu não preciso questionar, eu não preciso esquadrinhar. Eu já sei. Eu já sei que isso é um copo d'água. Eu não preciso me aprofundar para saber que isso é um copo d'água. É a visão de síntese, é a visão volumétrica, do intuitivo. Nós vamos no Carl Sagan, que desencarnou em 1996, cientista, astrobiólogo, astrônomo, astrofísico, foi um escritor americano. Ele, baseado nas funções psíquicas junguianas, ele nos diz que a sensação, que é física, se manifesta pelos órgãos sensoriais, e o pensamento cognitivo são característicos do analista. Já a intuição e os sentimentos são do sintetista. Já tem uma visão mais ampla, mais volumétrica, mais sintética. Embora a sensação e a intuição sejam irracionais. Por quê? A sensação nós não racionalizamos, ela surge. Numa manifestação física, por exemplo. A taquicardia, vamos dar um exemplo. O coração bate rápido. E a intuição. Então, são duas funções psicológicas que se expressam, sem a gente deter, sem a gente conseguir controlar, como acontece no pensamento e na emoção, que nós analisamos quando estamos sentindo algo. Rabindranath Tagore, polímata, quer dizer, um especialista em várias áreas, bengali,
poeta, romancista, músico, dramaturgo, que esteve entre nós entre 1861 e 1941, ele tem uma frase emblemática, falando do intuitivo. O intuitivo, ele não precisa arrancar as pétalas. Por isso ele diz, ao arrancar suas pétalas, você não colhe a beleza da flor. Olha que coisa linda. O analítico, ou analista, ele precisa colher as pétalas, ele precisa analisar, ele precisa levar para um laboratório especializado, para aí então se definir, interpretar que aquilo ali é uma flor. Já o intuitivo, não. Ele já se incorpora volumetricamente, sinteticamente à flor, deixando-a intacta. Vejam a beleza. E Einstein, físico alemão, que desenvolveu a teoria da relatividade geral, ao lado da mecânica quântica, ele tem uma frase também muito bonita, que ele nos diz: meu sucesso se deve muito mais à minha imaginação e à minha intuição do que ao meu conhecimento técnico, racional, analítico. E esse é o nosso futuro, se já não estamos palmilhando o caminho da superconsciência, que certamente já estamos, né, com as nossas intuições mais acuradas, mais definidas, de um todo acabado, já experienciado, não só em existências anteriores, como também aquilo que estamos conquistando na atual. A revista nos diz que essa habilidade de utilizar informações que não estão imediatamente acessíveis à consciência, embora tenham sido apreendidas, ou seja, experienciadas, também aparecem momentos em que não há tempo para decidir. O intuitivo, ele não precisa usar a razão, ele já decide automaticamente. Por exemplo, estou com sede, eu não vou pensar que estou com sede, não, automaticamente, se o copo d'água está aqui, eu vou pegar e vou beber. Eu já não passei por essa experiência de beber a água quando ela está ao meu alcance? Então, é o que acontece com o intuitivo. Ele não tem tempo para decidir. Ele faz sua escolha sem pensar. Porque isso aflora, por associação de ideias, da mente inconsciente, superconsciente, poderemos dizer assim, para a mente consciente. Então, essa intrigante capacidade de acessar a resposta correta, rapidamente e sem esforço, é o que chamamos de intuição. Tipo, não vou passar naquela rua escura agora. Então eu já decidi e já escolhi, não vou passar. Porque algo me avisa intuitivamente que eu não devo penetrar naquela rua. Vejam só como é que a intuição funciona. Garry Kasparov, que foi campeão mundial de xadrez, escritor, ativista político, soviético, nasceu no Azerbaijão, ele tem um livro, chama-se Checkmate, a vida é um jogo de xadrez. Então ele nos fala a respeito da intuição, relacionando, obviamente, com o jogo de xadrez. Ele nos diz, quando um jogador experimentado, ou seja, aquele já com conhecimento, está tudo lá no campo intuitivo, ele vê surgir à sua mente a melhor jogada, sem ter de procurar por entre centenas de variantes, isso é o poder da intuição. Já está nele. Já é uma experiência, ele já sabe qual é a jogada que tem que fazer. Ele não tem que racionalizar, analisar. O resultado indispensável de nossa experiência e do nosso conhecimento. Por isso que estamos arquivando cada vez mais. Tudo que vocês estão aprendendo aqui, hoje, como eu também aprendi, quando estudei o tema, já vão se encontrar lá nos meus arquivos perispiríticos, a memória perispirítica, a memória celular também, já que o corpo traz suas memórias, e o espírito, com sua organização extraordinária, estupenda, né?
Então fica tudo arquivado, nada se perde. Olha como isso é belo quando a gente começa a entender isso e começa a perpetrar novas ideias, novos conhecimentos, novas condutas, novos sentimentos. Então não é possível, diz ele, ser intuitivo em áreas em que temos poucos conhecimentos práticos. Aquele que não conhece, analisa rusticamente. São os selvagens, os rústicos. Agora, aquele mais desenvolvido no campo intelectivo, no campo emocional, no campo espiritual, né, ele já traz isso como uma bagagem, como um lastro, como aptidões. Diz ele, até mesmo os mais vagos palpites são baseados em algo tangível, algum conhecimento, ainda que possa estar bastante enterrado no nosso inconsciente. O fato de não sermos capazes de explicar nem de compreender algo não significa que não possamos recorrer à poderosa força do armazenamento de memórias. Então, assim nós somos, com esse arcabouço enorme psicológico, né? Com as nossas memórias, e que não raro são utilizadas, principalmente em momentos importantes, em momentos delicados, sob a forma de uma intuição. E quando eu falei da mediunidade do futuro, ela será intuitiva. Como é que os espíritos atuam? Utilizando as nossas intuições, os nossos arquétipos, os nossos núcleos em potenciação espirituais, como nos afirma o professor Andréa. Voltando a ele. No inconsciente, ou zona espiritual, estariam as fontes de todas as possibilidades psíquicas, apresentando dimensões desconhecidas, nutrindo e orientando toda a organização psicológica. Ou seja, tudo parte dessa zona espiritual, que comanda, que nutre, que orienta, e que vai se ampliando pela absorção das experiências que o ser participa no desfile da vida imortal. Vejam a beleza da reencarnação, né? Nós vamos nos ampliando. O livre-arbítrio, que acompanha a evolução da inteligência, a posteriori, a evolução moral. Então, vamos adquirindo, né, esses conhecimentos, essas participações. Isso tudo vai para o nosso inconsciente. Nosso inconsciente atual, quando ainda estamos encarnados. Depois, isso tudo é remanejado para o inconsciente passado, porque passou a ser passado, e depois, se houver os lampejos, os pirilampos de luz, isso vai se agregando ao inconsciente puro. Então vejam por aí, palidamente, como é que é o nosso destino. Dia virá que estaremos totalmente agregados a esse inconsciente puro, o reino de Deus que está em nós. Isso é extremamente estimulante quando passamos a entender isso, o que faz com que nós nos aceleremos nesse processo evolutivo. Professor Andréa, continuando, ele diz, o inconsciente ou a zona espiritual, por ser zona de comando, vai se ampliando sempre diante das etapas renovatórias que as reencarnações propiciam. Por isso, devemos considerar essa zona nobre, com a sua característica de imortalidade, de individualidade. Ficando o termo personalidade para a zona física, para a zona consciencial, de superfície, zona consciente, que se sujeita a periódicas modificações pela morte. Então, estamos aqui com a nossa individualidade, que é o espírito, com suas conquistas, com seus desaires, com seus escorregões, com as suas vitórias,
Então, é todo esse arcabouço espiritual que foi desenvolvido e desdobrado nas múltiplas encarnações que nós chamamos de individualidade. Quando vamos encarnar, parte desta individualidade, ela é inserida no corpo espiritual, pelo espírito, que vai modelar o corpo físico de acordo com esses ditames dados pelo espírito, atuando no perispírito. É o que nós chamamos de personalidade. O que é a personalidade? É o nosso caráter, os nossos traços de caráter, é o nosso temperamento, as nossas idiosincrasias, o nosso jeitão de ser, que é apenas um galho, uma subdivisão, poderemos assim dizer, da individualidade. Então vejam como nós temos ainda que conquistar essa grande árvore que seria a individualidade. Nós estamos aqui apenas num galinho. Poderemos assim fazer essa comparação. A zona superconsciente, por ser zona de transição, o professor Andréia nos coloca isso aí com muita propriedade, no momento atual estará dinamicamente mais ligada à zona do inconsciente. Claro, se são os nossos arquétipos, nossos núcleos em potenciação, nossas experiências que compõem, formam o nosso lastro espiritual positivo, que tem um negativo ainda, que um dia tornar-se-á positivo. Nós estamos ligados dinamicamente ao inconsciente, à nossa zona espiritual. A zona superconsciente, como o nome está a indicar, seria um consciente dilatado, com maiores possibilidades psicológicas, de modo a caracterizar os mais evoluídos. Então, os mais evoluídos, eles transitam por essa área da superconsciência, da intuição, da percepção mais ampliada, mais sintética, mais volumétrica, de maior conhecimento, de maiores conquistas. Olhem o que nos aguarda, e que não está longe, né? Certamente. Apesar de suas posições funcionais se encontrarem no cadinho da zona espiritual, da zona do inconsciente, como estruturas de transição, porque verdadeiramente nós estamos aí nessa transição. Corpo material se espiritualizando também, zona do superconsciente como zona de transição, para um dia sermos, né, totalmente espíritos que não precisam mais encarnar. Espíritos puros. Então, essas zonas de transição já se situam nas organizações físicas. É essa visão que nós temos que ter, holística, essa visão de totalidade. Corpo, perispírito, espírito. Como uma visão única, é o self, é o si mesmo, né? Então, nas organizações físicas, se situam nos lobos frontais do cérebro, ou seja, a região cortical, dos mais evoluídos, porque a região cortical, embora por ali nós possamos entender a área analítica, cognitiva, também tem a área das emoções. Aliás, antes de chegarmos a esse ponto, nós não temos que ter uma visão fragmentada, compartimentalizada, e sim uma visão de totalidade. Quando a gente estuda um pouquinho a neuroanatomia, a neurociência, a gente vê que tudo está ligado em rede, como diz Candace Pert. Tudo está ligado. A área cortical, racional, com a área emocional, a área límbica, com a área intuitiva, que eu vou mostrar aqui a vocês, através de pesquisas científicas, e a área sensorial, dos nossos órgãos sensitivos, a visão, a audição, em que nós vamos encontrar primordialmente em situações involuntárias, autônomas, que acontecem sem a gente querer, que se expressam no sistema nervoso autônomo, simpático,
que de simpático muitas vezes não tem nada, né? Simpático e parasimpático. Por exemplo, alguém consegue conter aqui o batimento cardíaco? Não. Alguém consegue conter uma cólica abdominal? Não. Por quê? Isso se expressa no sistema nervoso autônomo, involuntário, que é o sistema nervoso simpático e parasimpático, que está ligado a tudo isso, em rede. Por exemplo, os nervos sensoriais estão muito ligados à zona límbica das emoções do cérebro, que nos liga à zona cognitiva, cortical, frontal do nosso cérebro. Ora se manifesta um, ora se manifesta outro, de acordo com a nossa evolução, de acordo com o nosso estado, diante de uma situação, gerando uma associação de ideias. Diz o nosso amigo Andréia, a perda de pequenas porções anteriores dos lobos frontais quase nada representa de modificações na conduta e nas emoções mais costumeiras, aquelas corriqueiras. Entretanto, a qualidade de conjunto, perceptiva de conjunto, volumétrica, a sutileza das emoções, a síntese dos pensamentos mais aperfeiçoados desaparecem quando nós fazemos uma cirurgia, por exemplo, retirando o lobo frontal. E aí, é como se não existissem. É o estado semelhante aos homens rústicos e analfabetos, de estágios intelectuais ainda reduzidos. Então, vocês estão vendo pela evolução do homem, a última expansão foi o lobo frontal, que caracteriza o homem mais, né, evoluído em relação, por exemplo, ao reino animal, aos antropóides. Se levarmos em consideração a evolução do sistema nervoso, a partir dos vertebrados até o homem, traduziremos perfeitamente o lobo frontal como última das expansões e aquisições do encéfalo. Não é do cérebro, é do encéfalo. O encéfalo, o cérebro faz parte. O cérebro, a medula e o cerebelo. É o encéfalo. E com a comprovação dos experimentos fisiopatológicos dos nossos dias, não teremos outra resposta senão de afirmarmos que o sentido de síntese, próprio dos indivíduos mais avançados na evolução, como também os vagidos são os primeiros choros, né? Os primeiros passos da intuição, seriam aferidos e manifestados nas regiões desconhecidas dos lobos frontais. Voltando à nossa revista, trouxemos um trabalho interessante que foi executado por esse neurocientista japonês, Keiji Tanaka. O neurocientista Tanaka, pesquisador do Instituto Riken de Ciência Cerebral, o Riken, nas imediações de Tóquio, propôs que um grupo de cientistas cognitivos estudasse o cérebro dos jogadores de shogi. Shogi é um jogo nipônico, japonês, mais profundo que o xadrez nosso, né? São 20 peças de cada lado. É um jogo que requer realmente a utilização da inteligência, da percepção e da intuição muito fortemente. Então, ele usou a ressonância magnética funcional para procurar as assinaturas neurais que embasassem sua competência. Então, vamos ver esse trabalho. Aí está ele, Keiji Tanaka, neurocientista, pesquisador do Instituto Riken de Ciência Cerebral. E aqui vocês estão vendo, ó, o shogi. São 20 peças. Ele lembra um pouco o xadrez, né? Então, o que ele fez? Enquanto estavam dentro de um scanner, que escaneia, né? Os voluntários viram imagens de lances aleatórios. Um aqui, outro ali, nada seguindo uma sequência. Foi pedido também aos participantes do experimento
que analisassem esboços de jogos de xadrez e xadrez chinês, que não tinham nada a ver com shogi, bem como fotos de rostos e casas. Isso é o teste. No cérebro de jogadores profissionais experimentados, que já traziam nos seus arquivos, nos seus arquétipos, no seu inconsciente, as práticas e as experiências, as imagens de posições tomadas a partir de jogos reais shogi ativaram na ressonância uma área do córtex, no lobo parietal, que fica na parte superior anterior do cérebro, parietal, aqui. Muito mais fortemente do que qualquer das outras categorias de imagens. Só a título de conhecimento aqui, né? O lobo parietal, aqui está, ó. Aqui é o frontal. Então a cabeça aqui seria mais ou menos a testa, né? E o parietal está aqui. Aqui o lobo temporal, o occipital, o cerebelo, o tronco cerebral, onde está a ponte, o bulbo, o mesencéfalo. Mais ou menos um recorte para vocês entenderem o lobo parietal. Ou seja, uma região do córtex parietal é capaz de ler certas características associadas com jogos de shogi e faz distinções em relação a outros jogos de tabuleiro, o xadrez chinês. Então, o que é visto? Especialmente vêm configurações de peças, linhas de controle, defesas enfraquecidas, padrões de ataque iminente que leigos nessa atividade nem sequer conseguem notar. Então, a gente só vê isso, todo esse aspecto, essa característica, em especialistas, aqueles que jogam e que vão obtendo o aprendizado. Num segundo experimento, Tanaka e seu grupo apresentaram aos voluntários, ainda dentro do scanner, situações em que o checkmate no shogi era iminente, ou seja, perder a partida, no shogi. E para evitar esse desfecho, os jogadores deveriam encontrar o movimento seguinte, imediato, tá? Eles tinham que tomar essa decisão sem racionalizar, que levaria inexoravelmente à captura do rei. Mas eles tinham apenas 1 segundo para fazer isso. Não havia tempo de racionalizar. Analisar movimentos, quer dizer, colocar o córtex, estratégias. Ou seja, era preciso confiar na intuição. E assim nós somos, né? O grande problema é que a gente não segue muito a nossa intuição. A gente vem aquela intuição, a gente faz exatamente o contrário. Por quê? Nós racionalizamos. E quando entra a razão, entra a insegurança. Devo, não devo, faço ou não faço. Então a gente não segue aquilo que a gente já conquistou. E que vem, que emerge intuitivamente. Foi aí que cientistas fizeram uma constatação muito interessante, gente. O córtex dos participantes, tão demandado em situações normais de jogo, não era ativado sob a pressão do tempo. Tá? Então, isso não havia pressão do tempo. Nessas circunstâncias, o trabalho no cérebro dos profissionais de shogi era feito por uma pequena região, parte anterior do núcleo caudado, sob o córtex, ele fica abaixo do córtex, que nós chamamos de gânglios basais. Então, já estamos entendendo, através desse trabalho científico, feito pelo nosso irmão japonês aqui, o Tanaka, que as experiências que comprovam, que confirmam o processo intuitivo no corpo, ficam no núcleo caudado. E o núcleo caudado está muito próximo à zona cortical, à zona frontal, à zona da razão, embora também à zona das emoções. Aí a gente começa a aprofundar
esse estudo neuroanatômico, a gente vê que está tudo ligado. Olha só o núcleo caudado, né? Nós vamos ver já já. Então, a mesma área se destacava pouco no cérebro dos jogadores amadores, nas situações em que tentavam encontrar o movimento correto. E permanecia em silêncio quando os especialistas tinham mais tempo para procurar soluções para uma jogada complicada. Então, vamos entender isso. Quando a gente utiliza o tempo, utiliza a razão, o lado cognitivo analítico, a zona intuitiva fica em silêncio. Interessante. Agora, quando temos que tomar uma decisão rápida, fulminante, a intuição vem à tona. Vem lá dos nossos núcleos em potenciação. Então a gente começa a ver, né, que o intuitivo é aquele que tem uma visão já perceptiva quase que total, de uma situação já vivida, já acabada e já experienciada desse indivíduo. Essa descoberta associa a intuição com o núcleo caudado, que faz parte dos gânglios basais, que é um conjunto de áreas cerebrais interligadas, olha só, responsável pela aprendizagem, por hábitos, bem como por ações e comportamentos automáticos do nosso automatismo. Ou seja, algo que a gente já aprendeu, já se habituou e que vem de uma forma intuitiva e autônoma, automática, para que a gente decida. No caso aqui, para fazer a jogada. Agora, a gente pode aplicar isso em quaisquer situações da vida. Enquanto o córtex, região cortical, está vinculado à percepção consciente e à análise deliberada, que nós deliberamos, o núcleo caudado da intuição nos permite chegar a uma resposta apropriada de forma não racional. Nós não racionalizamos, nós decidimos. O psicólogo Timothy Wilson, da Universidade da Virgínia, compara essa habilidade ao piloto automático das aeronaves. Vejam que interessante. Aí está ele, Timothy Wilson, psicólogo, social americano e escritor. Então ele nos diz: a mente trabalha melhor relegando boa parcela do pensamento racional. Então, se nós relegamos boa parcela do que racionalizamos, a mente vai trabalhar melhor, porque nós vamos seguir mais as nossas intuições. Assim como um jato de passageiros consegue voar com pouca intervenção do piloto, que o piloto racionaliza. Diz ele, é como se quando o córtex, com toda a sua sofisticação, não tivesse condição de fazer um processamento adequado, aquilo que ele não processa, os dados experienciados, vividos, são transferidos para um hardware especial. No caso, o núcleo caudado, onde ficam, né, todas essas experiências, todo esse campo energético, psíquico, intuitivo, que é uma forma de aliviar a carga do processador principal, que é o córtex, da razão. Aí está, vou mostrar aqui para vocês, aqui a região cortical e aqui está o núcleo caudado, bem abaixo do córtex. E vocês podem ver, muito interessante, que o núcleo caudado, no finalzinho, vocês estão vendo aqui essa bolinha, chama-se corpo amigdaloide, ele já situa-se no diencéfalo, na zona límbica das emoções do cérebro. Então ele tem ligação, ele fica no telencéfalo, que está ligado também ao córtex da razão, e está ligado ao diencéfalo, zona límbica das emoções cerebrais. E aqui não está mostrando, mas eu vou mostrar num outro slide, que muito próximo aqui nós vamos encontrar o hipotálamo, que é a zona cerebral das memórias.
E, como também ele adentra a zona límbica do cérebro, nós vamos encontrar aqui o tálamo, o hipotálamo e o epitálamo, aonde se encontra a glândula pineal. Ou seja, o núcleo caudado está ligado às memórias, às emoções, à razão, ao aprendizado, e tudo isso é decodificado na glândula pineal. Bem aqui, ó, o epitálamo. Tem como separar, gente? Tá? Tudo isso é complexo, são nomes complexos para quem não estuda a neuroanatomia, mas o que é importante nós entendermos, está tudo interconectado, está tudo interligado. Isso é retirado da neuroanatomia, núcleos de base. Aqui vocês vão encontrar a fonte de pesquisa, que diz o seguinte: os núcleos da base, onde está o núcleo caudado da intuição, são núcleos profundos do telencéfalo, onde está a zona cortical, da razão, que são considerados complexos de núcleos subcorticais, ou seja, abaixo do córtex, que em conjunto com o cerebelo atuam na interface entre os sistemas sensoriais, das sensações, e as respostas motoras. Basicamente, os núcleos da base recebem informações do córtex, da razão, integram no núcleo caudado, vira processo intuitivo, porque foi aprendido, foi experienciado, foi racionalizado, processam esses impulsos e projetam para o tálamo. Veja que interessante. Quer dizer, o tálamo está na região emocional, mostrando que a emoção caminha junto. Vamos dar um exemplo assim bem corriqueiro para vocês entenderem como essas funções. Nós temos 4 funções psicológicas, segundo Jung: pensamento, sentimento, sensação, que é nos órgãos, né, orgânicos, na parte orgânica, e intuição. Vamos dar um exemplo para mostrar a vocês como as 4 funções caminham juntas. É muito difícil elas caminharem sozinhas, elas caminham paralelamente. Então vamos dizer o seguinte: eu preciso penetrar naquela rua escura, perigosa. Aí vem uma intuição. Intuição de que a rua é perigosa e de que eu não devo penetrar nessa rua. Não estamos nem nos reportando a um aviso espiritual. Não, apenas o que é anímico, o que é meu. Intuição, não devo penetrar naquela rua. O que eu fiz? Eu pensei. Junto com a intuição veio o pensamento. Eu não posso penetrar naquela rua. Eu racionalizei. Mas aí me dá um sentimento. Qual é? O medo. A insegurança. O medo de penetrar naquela rua. E automaticamente isso se expressa no corpo. Como? Uma sudorese, uma taquicardia, excesso de saliva, contração muscular, ou seja, sensação. Então vocês estão vendo aqui como caminham juntas as 4 funções psicológicas, muito bem estudadas e declinadas pelo Jung. Intuição, pensamento, sensação e sentimento. Então, basicamente, os núcleos da base recebem informações do córtex, integram, processam e o projetam para o tálamo, que os retransmite para áreas específicas do córtex cerebral. Isso afeta, está claro aqui na neuroanatomia, os comportamentos motores, emocionais e cognitivos racionais. Ou seja, tudo englobado. Só a título de ilustração, vocês estão vendo aqui o cérebro, é o telencéfalo e é o diencéfalo. No telencéfalo está o núcleo caudado e uma parte no diencéfalo, a zona das emoções. Aqui situam-se o tálamo, o hipotálamo e o epitálamo, onde está a glândula pineal. Aqui o tronco encefálico, o mesencéfalo
que compõem o tronco encefálico, a ponte e o bulbo. E mais o cerebelo. Tudo isso forma o encéfalo, e não cérebro. O cérebro é apenas o telencéfalo e o diencéfalo. Então, como vocês vão ver aqui, o diencéfalo tem o tálamo, o hipotálamo e o epitálamo. Aqui se assesta a famosa epífise, ou glândula pineal. Interessante, aqui está muito bem mostrado que o núcleo caudado, aqui está ele, ó, uma parte situa-se no telencéfalo, na região abaixo do córtex, e aqui no finalzinho ele já penetra no diencéfalo das emoções. E bem ligado a ele está o hipocampo, que é a área das nossas memórias. Ora, o que é a intuição, se não algo que já foi memorizado? Certo? Algo já vivido, já experienciado. Que se encontra também aqui, ó, no hipocampo. Por isso a ligação muito íntima do hipocampo com o núcleo caudado, da intuição. Aqui só para que vocês possam ver melhor, ó. Aqui está o núcleo caudado, ó ele aqui, ó. Está no telencéfalo, perto do córtex pré-frontal. E aqui vocês podem notar que o corpo amigdaloide ele já penetra na zona diencefálica, ou a zona límbica das emoções. Está aqui uma demonstração neurocientífica que o córtex pré-frontal, que o professor Jorge Andréa nos falou, dos mais evoluídos, dos mais avançados, onde os processos intuitivos estão presentes, que também é onde se encontra o nosso estoque energético, né? Em que nós, através do córtex pré-frontal dorsolateral, quando esgotamos essa energia, nós perdemos o controle, e aí o estresse nos domina. Vejam o que está escrito aqui. Traz projeções, aqui, ó, do núcleo caudado. Quer dizer, o núcleo das intuições, ele emite, né, irradiações, energias para a região pré-frontal. Então, é um estudo que nos mostra que tudo, em verdade, está interconectado. Aqui, mais claramente, vocês podem ver o núcleo caudado, ó. Aqui a cabeça, o corpo, a cauda e o corpo amigdaloide, já na região das emoções. E aqui, que é o telencéfalo, está o córtex frontal, mostrando essa interligação, essa conexão. Então, a cauda do núcleo caudado possui uma estrutura arredondada, que vocês viram, pertencente ao sistema das emoções, chamado corpo amigdaloide. Aqui nós vamos passar, são as irradiações ligando as áreas pré-frontais com tálamo. Vocês estão vendo várias setas, mostrando com isso, né, esse fluxo e refluxo de energia de todas as áreas cerebrais, basicamente. Aqui também um outro corte, nos mostrando, aqui em vermelho, o nosso núcleo caudado, muito próximo ao tálamo. Isso tudo são dados neurocientíficos. Mas também, os nossos processos intuitivos não estão só ligados à nossa evolução, ao nosso aprimoramento. Não, ainda somos espíritos em débito. Então foi feito um trabalho na Universidade de Zurique, na Suíça, em que nos diz que o ato de se vingar aciona uma das regiões mais profundas do cérebro, o núcleo caudado. Ele também é o responsável pelo prazer de uma recompensa. Então, essa ilustração nos mostra
que ela é baseada no corte frontal do cérebro, que indica a localização, que vocês estão vendo aqui, ó, do núcleo caudado. Então, o núcleo caudado que nos traz todo esse psiquismo intuitivo também traz as nossas sombras, que vem de uma forma intuitiva, para que nós pratiquemos, né, o erro, defraudando a lei de Deus. Então, nosso trabalho é mudar tudo isso. É mudar os nossos processos cognitivos, racionais, para mudar os nossos processos intuitivos, e cada vez mais vamos avançando no campo da evolução espiritual. Mostrando tudo que foi dito aqui, através de um trabalho realizado por esse professor Ângelo Machado, psiquiatra, mostrando que tudo está interligado. Olha o que ele nos diz. Verifica-se que as áreas encefálicas relacionadas com comportamento emocional ocupam territórios muito amplos do telencéfalo e do diencéfalo. Ou seja, as emoções não estão só na zona límbica, elas também estão na zona cortical, e nos quais se encontram as estruturas que integram o sistema límbico, o diencéfalo. A área pré-frontal, o hipotálamo, também relacionado com as nossas emoções. Mas, além da sua participação nos fenômenos emocionais, estas áreas regulam as atividades viscerais das nossas vísceras através do sistema nervoso autônomo. Então, mostrando essa interligação, né, do sistema emocional, cognitivo, racional, das nossas sensações, que se expressam nos nossos órgãos sensoriais, do sistema nervoso simpático parasimpático. Ou seja, o que a gente intui, a gente pensa, a gente sente e a gente transborda isso tudo para o corpo. É esse ser que nós temos que entender. Nós não somos seres partidos, segmentados. Nós somos seres totalizados. É essa visão que a doutrina nos traz. Voltando à revista, quanto mais a pessoa aprendia, mais estimulado era o núcleo caudado. Sob a ótica cognitiva, o estudo parece confirmar que quanto mais se sabe sobre um determinado assunto, mais fácil é fazer escolhas automáticas, corretas, de uma forma intuitiva. Então, o que nos cabe diante disso, segundo essa explicação científica? Que nós temos que cada vez mais aprender, no campo intelectivo, no campo moral. E todo esse aprendizado, caros e queridos irmãos, jamais perderemos. São arquivos espirituais, né, indissolúveis, inextinguíveis. E cada vez que vamos aprimorando esses arquivos, por uma dinâmica peculiar, esses arquivos vão lentamente se dirigindo ao Pai, ao reino de Deus que encontra-se em nós. Por isso somos denominados de co-criadores, porque estamos co-criando o que o Pai já nos criou. O que estamos co-criando? Qual é a nossa grande co-criação? Dos nossos impulsos criativos. As virtudes morais, até nos identificarmos com o Pai já como espíritos puros. E começamos a entender o que Jesus quis nos dizer, né? Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu e o Pai somos um. Porque Jesus cumpriu tudo isso nas suas encarnações. Voltando ao professor Jorge Andréa, no seu livro, ele nos diz: nas realizações do superconsciente, além da percepção, há o impulso, a necessidade de efetivação, disso se efetivar. Diz ele, é algo comandando o impulso de realização, é um impulso.
que a gente realiza, automático. Nós não racionalizamos, simplesmente fazemos. Porque já sabemos. Eu não preciso racionalizar. Eu racionalizo aquilo que eu não sei. Aí eu tenho que racionalizar. Mas vai chegar um determinado momento, um dado momento, que nós vamos fazendo automaticamente. O que nós entendemos disso, companheiros? O que nos aguarda num processo de realização automática? O amor. Praticar o amor por já amarmos. Praticarmos o bem porque já estamos no bem. E aí poderemos dizer, eu sou. Que Jesus nos fala isso. Eu sou o que eu sou. Então nós somos o que somos. Já praticando naturalmente, sem nos esforçarmos. O que não acontece ainda conosco, a gente ainda tem que se esforçar para ir adquirindo experiências, aumentando o nosso lastro espiritual. Então, é algo comandando o impulso de realização. Na maioria das vezes, transcendendo a vontade consciente. Às vezes a consciência quer uma coisa, mas vem a intuição, um impulso de realização, de efetivação. E aí a vontade consciente vai ceder diante dessa energética que a pressiona, predominando. É às expensas do superconsciente que os evoluídos, isto é, os gênios, os cientistas notáveis, os artistas bem classificados, os justos integralizados, conseguem apreender das correntes psíquicas superiores, nos grandes arremessos de pensamento, o material necessário que lhes vem sob a forma de inspiração na composição de seus notáveis trabalhos. O que nós podemos entender diante da assertiva do professor Andréia, diante disso? O superconsciente, o evoluído, já tem sua bagagem, já tem a sua experiência, já tem a sua vivência, já tem um todo acabado. Ele não precisa racionalizar, ele simplesmente executa. Então ele já tem os arquivos do seu inconsciente, do seu superconsciente, que ele se encontra, com a expressão disso tudo no corpo físico também. E quando vem, pela lei de sintonia, uma inspiração espiritual, ela nunca vem só. O Espírito não vai inspirar algo que nós não saibamos. Essa é a grande realidade. Então, se eu recebo a inspiração de uma música, é porque eu trago nos meus arquivos a predisposição, a tendência, a experiência, até de outra existência, para que eu possa compor uma música. Então é a sintonia. Nada funciona unilateralmente. Não há predominância espiritual se nós não trazemos esses arquivos que atraem, que captam. É a mediunidade também. A mediunidade não é só do espírito, é do médium, que é o fator anímico. Então é medianímico. É o espírito e o médium com seu colorido. A prova disso, para a gente encerrar, temos 5 minutos, que é um estudo de André Luiz, que eu trouxe rapidinho aqui, mas antes vamos encerrar com o que o professor Andréa nos fala. Por este processo é que sentimos Dante a criar páginas eternas da sua Divina Comédia. Pasteur a desbravar o campo científico, dando-lhe nova orientação. Um Beethoven a compor ao mundo da música a incomparável sonata ao luar. E um Castro Alves envolto num turbilhão de rimas e inéditos pensamentos. Comprovando tudo isso, a participação do intuitivo no processo de inspiração, vamos nos lembrar no capítulo 16, no posto de socorro,
do livro de Os Mensageiros. André Luiz nos fala: admirado, eu fixei as paredes, de onde pendiam quadros maravilhosos. Um deles, contudo, impunha-me especial atenção. Era uma tela enorme representando o martírio de São Dinis, o apóstolo das Gálias, rudemente supliciado nos primeiros tempos do cristianismo. Intrigado, nos fala André Luiz, eu recordei que eu vira na terra um quadro absolutamente igual àquele. Não se tratava de um famoso trabalho de Bonnat, célebre pintor francês dos últimos tempos? A cópia do posto de socorro, olha como ele coloca. No posto de socorro, a cópia. O original, na terra. Todavia, era muito mais bela. O original, diz André Luiz, pode ser visto no Panteão de Paris. Aí Alfredo, que estava dialogando com André Luiz, nos diz: nem todos os quadros, como nem todas as grandes composições artísticas, são originariamente da terra. Aí, relembrando, né, a história de São Dinis, que abaixou-se para pegar o seu crânio, né, ele foi decapitado, e vindo os espíritos trazendo aquelas condecorações do mundo espiritual. É um quadro lindíssimo. Então, Alfredo diz: é certo que devemos muitas criações sublimes à cerebração humana, quer dizer, ao nosso cérebro. Mas mesmo assim, ao nosso cérebro, a cerebração está ligada aos nossos arquivos, às nossas tendências, às nossas predisposições que trazemos de existências anteriores. Não é simplesmente cerebrar e criar, unicamente. Mas neste caso o assunto é mais transcendente. Foi idealizada e executada por um nobre artista cristão numa cidade espiritual muito ligada à França. Em fins do século passado, embora estivesse retido no círculo carnal, o grande pintor de Bayonne, o Bonnat, ele visitou essa colônia em noite de excelsa inspiração, que ele humanamente poderia classificar de maravilhoso sonho. Desde o minuto em que viu a tela, Florentino Bonnat não descansou enquanto não a reproduziu. Quer dizer, houve uma inspiração. Mas, palidamente, em desenho que ficou célebre no mundo inteiro. Agora, reconhecia que toda arte elevada é sublime na terra, porque traduz visões gloriosas do homem na luz dos planos superiores. E Alfredo encerra dizendo: o gênio construtivo expressa superioridade espiritual com livre trânsito entre as fontes sublimes da vida. Ninguém cria sem ter visto, sem ter ouvido, sem ter sentido. E os artistas de superior mentalidade costumam ver, ouvir e sentir as realizações mais altas do caminho para Deus. Então, é isso que é importante nós entendermos. Houve a inspiração, mas houve um processo atrativo de sintonia dos arquivos que o pintor trazia. Obviamente, tudo funciona por um mecanismo chamado associação de ideias. Então vem um espírito, nos inspira, isso aciona o nosso mecanismo intuitivo por associação de ideias, e nós vamos compor uma música, nós vamos pintar um quadro, nós vamos realizar uma poesia. E o que é importante, companheiros, finalizando, é que nada, absolutamente nada, funciona unilateralmente. Tudo tem que haver um conjunto, uma equipagem de relação. Os espíritos utilizando os nossos potenciais intuitivos, sejam eles encarnados ou desencarnados, porque estamos exatamente nesse trabalho coletivo que inspirou Jung a nos falar do inconsciente coletivo. E é dessa forma que tudo funciona.
Porque quando entendemos isso, vamos combater veementemente a egolatria, o egocentrismo, do eu sei, da vaidade, do orgulho, daquilo que eu realizei, mas ninguém poderia realizar. Nós não realizamos nada, está claro aqui, segundo Alfredo no livro dos Mensageiros. Ninguém cria, nada é criado. O único criador é Deus. Então criamos aquilo que já foi criado. Seja porque vimos, ouvimos, entendemos, ou já fizemos. E então, nessa conexão extraordinária com os espíritos, nós vamos executar essas belas obras que eles utilizam pela inspiração, a nossa intuição. Aquilo de mais nobre, de mais sutil, de mais delicado, que encontra-se, segundo o nosso querido, amado e saudoso professor Jorge Andréa, no nosso superconsciente, a zona de transição entre a nossa consciência de superfície e a nossa zona espiritual. Que Jesus nos abençoe e que possamos cada vez mais captar, absorver, ampliar e fazermos crescer o nosso lastro, espíritos que somos destinados à perfeição relativa. Muita paz.